Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Python para engenheiros da Wiki. Vamos iniciar agora o terceiro módulo do curso que vai abordar a criação e a manipulação de vetores, matrizes e tabelas usando os pacotes NumPy e Pandas do Python. Eu me chamo Natália Corrêa de Sá e vou ministrar as aulas desse curso para vocês. Então, lembrando que esse curso, de uma forma geral, tem como objetivo apresentar para vocês a linguagem de programação Python e mostrar como ela é bastante útil para o dia a dia de engenheiros, né? Seja em empresas, né, no meio comercial, como também na academia. E a gente espera que até o final desse curso vocês sejam capazes de compreender e elaborar códigos em Python usando diversos pacotes. Então, lembrando, né, que a linguagem Python ela é uma linguagem de programação interpretada e orientada a objetos, que para ser executada ela precisa de um programa interpretador e não passa por um processo de compilação como com as linguagens compiladas. Para ser executada diretamente pelo sistema operacional. Tudo passa por esse programa interpretador, que no caso do Python você baixa o próprio programa do software do Python para poder interpretar e executar os códigos diretamente. E ela também tem uma grande ênfase no desenvolvimento comunitário, em que terceiros vão desenvolver e disponibilizar na internet para todo mundo diversos pacotes que realizam diversas tarefas em várias áreas de conhecimento. Né? Como a gente já viu, existem pacotes para gráficos, existem pacotes para bancos de dados, existem pacotes para desenvolvimento web, pacotes para desenvolvimento de jogos, pacotes para machine learning, enfim. E nesse curso nós vamos focar em 4 pacotes principais que são muito úteis na área de engenharia. NumPy e Pandas, que são voltados para a criação de vetores, tabelas, matrizes. Matplotlib, que serve para a geração de gráficos, histogramas 2D. E o SciPy, que tem computação científica, né? Álgebra, estatística, enfim, nós vamos ver nas aulas seguintes. Mas no módulo de hoje, nós vamos começar aqui a ver um pouco sobre os pacotes NumPy e Pandas. Né? Lembrando que não vai ser uma demonstração completa de todas as capacidades desses dois pacotes. Eles são bem amplos, têm muitas funções, muitas possibilidades. A gente vai apenas dar uma introdução e mostrar algumas coisas muito úteis que dá para fazer usando esses pacotes. Mas na aula de hoje, nós vamos começar olhando como definir arrays, vetores, nativamente no Python, antes de precisar usar pacotes e ver que funções, que opções já existem nativamente no Python para se definir arrays, vetores. Então, os arrays, nós tínhamos visto na aula sobre variáveis, né, na introdução do Python, que existe um tipo de variável chamada lista, que é essa sequência de variáveis de diferentes tipos, né? Podem ser números, podem ser letras, né? Podem ser strings, que são que ficam dentro de colchetes e agem como uma sequência que você pode acessar cada membro, né? Usando entre colchetes o número do índice. Né? A gente viu que o primeiro índice da lista é sempre o índice 0, né? Então, nesse caso da lista A1, que tem os números de 1 a 5, se eu tentar acessar, para eu poder acessar o primeiro elemento dessa lista, eu tenho que usar A1 com 0 entre colchetes, porque o 0 representa o primeiro elemento e vai imprimir então na tela o número 1. E temos também no Python um outro tipo de sequência, que é o tuple, que é como está exemplificado aí esse A2, que ele fica entre parênteses, né, os dados ficam entre parênteses, e a diferença para a lista é que os números, né, os membros do tuple não podem ser modificados, enquanto que para uma lista, né, eu posso chegar depois para aquela mesma lista A1 e mudar o valor do primeiro elemento. Então, fiz ali no exemplo ali embaixo, A1, o primeiro elemento de A1 agora vai passar a ser 2. E aí, quando eu imprimo A1 de novo, a lista agora, que antes era 1, 2, 3, 4, 5, passa a ser 2, 2, 3, 4, 5.
e isso não dá para fazer no tuple, né? Os elementos, eles não mudam. E aí vai do tipo de utilidade que você quer para essa lista. Lembrando, né, tudo isso nativamente no Python, não estou usando nenhum pacote ainda. E o que é o conceito, né, de uma lista, né, de um array? O array, especificamente, é quando essa lista só tem valores numéricos, né, não tem nenhum caractere ali no meio, e esses números são todos do mesmo tipo, né, ou vão ser todos inteiros ou vão ser todos flutuantes. E aí fica similar ao conceito que a gente tem de um vetor na matemática, né? A gente pode então pensar como as variáveis que a gente aprendeu até agora, um inteiro sozinho, um flutuante sozinho, seriam escalares, né? Tem dimensão zero, e né, um vetor, né, um array, vai ter dimensão 1, vai ser um vetor, vai ser unidimensional. Então, a gente pode, por exemplo, o exemplo que está aí na tela, usar os arrays para se armazenar alguma sequência de números que você precisa ou iterar, né, nessa sequência, né, com um laço for, passar por todos eles e fazer alguma conta usando cada item da sequência, ou você pode também fazer um sorteio, sortear algum desses números da sequência, né, usando o pacote lá de random, né, de números aleatórios. Qualquer coisa que você precise fazer que você precisa ter esses números em sequência e poder acessar ou modificar ou fazer alguma conta usando todos esses itens da sequência sem descartá-los, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, que está na tela, a gente tem uma sequência de notas de alunos numa prova e quer se calcular a média da turma. Então, faz um laço for, né, que inicializa essa variável média, e para cada item da sequência, né, do array, vai se fazendo a soma e depois se divide pelo total de alunos para ter a média aritmética. E note que foi usada aí essa função len, que a gente tinha visto, que retorna, né, o comprimento da lista, e funciona perfeitamente também para arrays. Então, ela vai retornar, né, essa variável num alunos, ela vai ter o número de elementos do array, da lista. Então, ela vai ser igual a 5. E além dessa função len, né, do length, existem algumas outras funções definidas nativamente no Python para listas, né, para você usar os arrays nativos, como por exemplo o append, que ela acrescenta mais um elemento ao final, né, da lista. Então, sempre no final, se você usar append, esse elemento ele não vai entrar lá no começo nem no meio, vai ser o novo último elemento. Então, aí nesse exemplo, usando o append 6, a lista vai passar a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 no final, vai ter um elemento a mais. Temos esse pop, que vai remover um determinado elemento da lista, e aí o argumento da função é o índice desse elemento. Então, como está sendo usado ali pop com 1 entre parênteses, vai ser o índice 1, ou seja, o segundo elemento da lista, que no caso é o número 2. Então, ele vai imprimir na tela esse número 2, e quando a gente pedir para imprimir a lista, o array A1 de novo, ele não vai ter mais o número 2. Então, volta a ter só 5 elementos, sem o 2. Já o remove, ele vai remover um elemento, né? E aí o argumento da função remove não é mais o índice, é o próprio elemento. Eu quero remover o valor 6, onde quer que ele esteja dentro da minha lista. Então, a lista passa a ser 1, 3, 4, 5. E uma coisa interessante sobre o acesso, né, com os índices, bom, o primeiro elemento é 0, e aí vai aumentando, né, até o último elemento. Mais uma coisa interessante que dá para fazer é usar números negativos para você ir para o final da sua lista, do seu array. Então, se eu usar A1 menos 1, o Python vai entender que eu quero acessar o último elemento. É uma lógica meio... talvez não faça muito sentido a princípio, mas se você pensar, bom, que se eu tô começando no zero para ir para o começo do array, eu posso começar ao contrário. Se eu for seguir na direção contrária, eu vou para o final do array.
pensando em uma lógica de overflow de índices. Então, para encerrar essa aula, né, antes de começarmos a introduzir os pacotes de fato na próxima aula, vamos lá para o Google Colabs para ver um exemplo de uso de arrays na prática. Então, nós temos aqui esse mesmo exemplo daquele slide lá das notas dos alunos. Eu criei aqui um array de notas, né, que tem 5 notas, e criei também um array, na verdade não, uma lista, com os nomes dos alunos. Então aqui, né, não são mais valores numéricos, é uma lista de strings. Então, para mostrar isso, eu coloquei aqui o print com o type dessa variável notas alunos, para mostrar que é uma lista, né, o Python entende isso como lista. E aí a gente vai comparar depois, quando a gente aprender o NumPy, qual é o tipo de variável que o Python entende por um array de NumPy em relação ao tipo de uma lista normal. E qual é o tipo de cada elemento. Você está vendo que eu estou definindo ele como inteiros, então entende-se que o Python vai entender cada elemento como um inteiro. Então, no caso, estou pegando o primeiro elemento. Então, lembrem-se disso quando a gente for começar a próxima aula, porque o NumPy ele vai funcionar de forma diferente. E aí, estou usando o len para pegar o comprimento dessa lista de alunos. E estou usando aquela fórmula do cálculo da média. Então, inicializo uma variável média com valor 0, faço um loop no array notas alunos, e aqui note que é diferente daquela forma que a gente tinha aprendido de fazer o laço for em um range, né, com um range n. Eu poderia ter colocado aqui for e in range num alunos, e ele também ia repetir esse laço 5 vezes, porém eu teria que acessar os membros do array notas alunos com notas alunos e o i entre colchetes. Quando a gente faz o for usando diretamente a lista, muda o acesso. Agora o meu i, né, cada i da iteração do loop for, vai ser já um elemento do meu array. Então, eu estou convertendo aquele para float, né, já que minha variável média é um float. E estou aqui pegando a soma deles e não estou usando notas, alunos, colchete, i. Eu estou usando o i direto porque agora, né, eu estou mudando a lógica do range do meu loop. Então, tenha isso em mente quando você está fazendo for. Você tem as duas opções, ou pegar o range com o número do comprimento, que seria esse num alunos, ou fazer diretamente na lista, de forma que o seu acesso aqui aos valores vai mudar. Cada i agora representa diretamente os elementos da lista. Então, vou dividir aqui pelo total de alunos para que eu tenha de fato a média. E aí, estou imprimindo esse número na tela. Nosso velho conhecido print e formate. E aqui estou usando agora o append para incluir mais uma aluna nessa lista, né? Vamos supor que ela fez a segunda chamada. Então, estou incluindo o nome dela na lista e a nota, né, que ela recebeu. Então, estou incluindo tanto na lista de número de alunos quanto na lista de notas. E, né, para mostrar que realmente esse índice menos 1 pega o último elemento do array e que o append, de fato, ele coloca esse valor na última posição, vamos imprimir aqui quem é a última posição para mostrar, né, que o append colocou a rosa, a nota da rosa, lá no final da lista. E, por último, vamos fazer aqui um simples sorteio, né? Vamos usar aquele nosso pacote random que a gente aprendeu lá na aula sobre variáveis em Python. E vamos fazer um código aqui de forma que a gente consiga sortear um aluno aleatoriamente da nossa lista. E lembra que a gente comentou, né, na aula de números aleatórios, que se a gente usar o relógio da máquina como a seed do nosso gerador de números aleatórios, cada vez que eu executar o código, eu garanto que eu vou ter um sorteio diferente.
Então, eu vou imprimir aqui na tela, o aluno sorteado foi, e estou usando essa função do pacote random, que é a choice, que recebe como argumento uma lista. Pode ser uma lista, pode ser um tuple, pode ser um array mesmo do NumPy, enfim. Então, ele vai sortear aleatoriamente um aluno da lista e cada vez que eu executar, ele vai sortear um aluno diferente. Então, vamos executar esse código. Ele começou lá imprimindo qual é o tipo da nossa lista, né, do nosso notas alunos, que é uma lista, né? E cada elemento ele está entendendo, então esse primeiro elemento de notas alunos ele está entendendo como um inteiro. Vamos lembrar disso para a próxima aula. A média da turma ele calculou 77,8, beleza, uma boa média para a nota da turma na prova. E aí ele incluiu, né, com aqui o append a Rosa lá no final da lista, e eu estou verificando aqui que o último aluno da lista é de fato a Rosa. Então, com esse índice -1, eu estou acessando o último item da lista, que por causa do append agora vai ser a Rosa. E o aluno sorteado foi a Maria. Parabéns, Maria, você foi sorteada. Se a gente sortear de novo, agora o sorteado é o João. Então, cada vez que eu executar esse código, o meu sorteio vai ser diferente, porque a minha seed vai estar dependendo do relógio da máquina. Agora, sorteado é José. Então, assim sucessivamente. Se eu fizer múltiplos sorteios, eu sempre vou ter um aluno diferente sendo sorteado, dentro da minha lista, né? Dentro da minha sequência. Então, essa aula nós vamos encerrar por aqui. Aqui na próxima aula a gente vai começar a falar do NumPy, que vai ser um assunto bem extenso. Então vamos focar nesse assunto por um bom tempo. Então eu espero que vocês tenham aprendido bem esses conceitos de sequências, né, de arrays em Python, porque muitos desses conceitos nós vamos continuar usando quando usarmos os arrays do NumPy. Então, obrigada, até a próxima aula.